Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim. Bora para mais uma review de topo de linha da FIL. Aí você me pergunta, você já não fez review do topo de linha da FIL, o FIL FH9? Sim, mas hoje é a review do irmão dele, o FIL FD7, que também é topo de linha da marca e tem uma configuração bem diferente do FH9 e uma sonoridade também bem diferente. Foi gentilmente enviado pela Kizzy, muito obrigado Kizzy, sempre contribuindo com o canal. Quem tem o Andromeda e adora o Andromeda, comprou por conta da minha review, tem a Kizzy a agradecer, porque foi ela que me emprestou o Andromeda e agora está me emprestando o FD7. Dando um adendo aqui também antes, se vocês ouvirem FIL JD7, não FD7, é outro fone, tô confundindo, mas é sobre o FD7 que eu vou falar hoje, tá? Como eu disse, topo de linha da marca com uma configuração bem diferente, um driver dinâmico. Na verdade não é uma configuração bem diferente, é uma configuração mega simples, mas que geralmente você não vê em fones topo de linha. Ele custa seus $700, tá? Em promoções chega a $500, a FIL é bem agressiva em promoções. E apesar de ter só um driver dinâmico, diferente do FH9, que não, se eu não me engano é um dinâmico e 6 armaduras balanceadas, é um driver dinâmico de puro berílio. Ele não é revestido de berílio, ele não tem um coating de berílio, não, ele é puro berílio. E é algo que é bastante raro de se ver, porque berílio é um material muito caro e exótico e difícil de ser trabalhado também. E como é a construção do FD7? Não poderia ser diferente, considerando que é um topo de linha da FIL, assim como o FH9, a construção é muito semelhante, portanto, uma das melhores do mercado, se não, na verdade, a melhor da faixa de preço, junto com o FH9. Eu ainda acho o FH9 um pouco melhor em construção, por um aspecto específico que é o conforto, mas sinceramente a construção dos dois é a mesma. A Kizzy me enviou só o fone, tá? Com os bocais balanceados, porque ele tem também bocais de graves e agudos, assim como o FH9, mas ela me enviou só o fone, não tem caixa, não tem a case, me enviou o cabo original também, mas o fato é que eu não preciso da caixa aqui porque ela é literalmente a mesma do FH9, a mesma construção. O cabo é o mesmo, um cabo excelente, um cabo modular excepcional, o melhor cabo que eu já vi em um in-ear até hoje. É um pouquinho pesado, pode incomodar, mas na minha opinião, cara, desde a estética até a forma que ele se comporta, a robustez e tudo mais, o fato de ser modular é o melhor cabo que eu já tive no in-ear. Conta com a mesma montanha de ponteiras, tá? Ponteira para tudo que é tipo. Conta com os mesmos bocais para você trocar a assinatura do fone. Esse aqui tá com bocal neutro, mas tem também um bocal mais grave, que eu acho que não vai ficar legal com ele, considerando a sonoridade dele já base. E tem um de agudos que provavelmente vai ficar interessante, mas eu não tenho aqui para testar. Cara, a case é sensacional, a caixa é sensacional. As shells em si, vamos lá. Metal, muito bem acabada, muito bem construída. Lembra o FH9 em material de construção, é open back, semi-open back, assim como o FIL FH9, mas a ergonomia para mim foi ruim, tá? O FH9 é um fone bem ergonômico, tem um formato mais padrão de semi-custom, todo em metal. Já o FD7 é um fone bem complicado de fit, tá? Ele tem esse formato arredondado, lembra bastante o famigerado Team Audio T2 em fit e é um pouquinho maior. Então, cara, eu tive muita dificuldade de achar um fit interessante com ele, eu tive que testar muita ponteira, não ficou a coisa mais confortável do mundo, não ficou o fit mais seguro do mundo. Muitas vezes, inclusive, eu tive uma impressão de som muito ruim de primeiras impressões do FD7, porque eu não conseguia sê-lo. Eu achava que eu estava chegando no potencial máximo dele, com a ponteira corretinha e tudo mais, mas não. Demorei bastante, consegui sê-lo com uma ponteira da BGVP bem comum, e aí a sonoridade dele abriu. Além dessa parada de ponteira, cara, você tem as ponteiras que mudam o som, você precisa de um selo legal com fone, ele tem os bocais para mudar o som, ele também é um pouco sensível com fonte, não é tanto quanto o FH9 ou o Andromeda, mas ele exige um pouco de atenção com amplificação para liberar toda a sua dinâmica e todo o seu potencial. Então é um fone que exige algumas ressalvas. Mas bom, com as ponteiras corretas, bem amplificadinho, tudo certinho, como é o som do FD7 e como ele se compara ao FH9. Bicho, o FIL FD7, se eu pudesse descrever em uma palavra só, seria atmosférico. É um fone muito envolvente, atmosférico, que realmente te envolve no som
Quando você vê, você tá ali horas e horas ouvindo música e não cansa. Eu tive impressões erradas no começo com ele, até por conta de fit, mas também por conta dele ser um fone bem calmo. Ele é um fone com uma pegada calma, laid back, relaxada. Não é um fone mega detalhado num primeiro momento para essa faixa de preço, então você acaba não se surpreendendo com ele. Ele não tem o wow factor. Você coloca e fica tipo... é um bom fone, ok, tá, mas pô, 3 mil e poucos reais. Mas com o tempo ele vai criando essa atmosfera, vai te envolvendo, vai te ganhando, apesar de ser um som calmo. O fato dele ter um som calmo, ele vai te ganhando. E quando você vê, você tá curtindo pra caramba ele. Foi isso que aconteceu comigo, tá? A Kizzy, inclusive, me disse que usa ele especificamente para música acústica ao vivo. Ela não acha um fone all-rounder, eu comentei com ela que eu acho que tem alguns problemas, a gente vai chegar lá, e ela realmente concordou e disse, não, cara, mas para música acústica ele envolve muito, é um fone muito atmosférico e ganha você com facilidade. Realmente eu testei e eu fui ouvir hoje ele, especificamente eu peguei o dia inteiro para ouvir ele e comecei a fazer uma audição mais ativa. E o interessante é que ele faz o oposto do que o Unique Melody Mesh MK2 faz. Se vocês olharem a minha review do Mesh MK2 e dos Unique Melodies que eu fiz recentemente, eu digo que eu não consigo fazer uma audição relaxada com aqueles fones. Eles começam a me chamar a atenção. Com o FD7 é o oposto. Eu comecei a fazer uma audição ativa, quando eu vi eu tava nem prestando atenção, tava só curtindo a música, tava realmente envolvido nessa atmosfera que ele cria. E isso realmente não é qualquer fone que faz, principalmente o fone high-end que tem um detalhamento alto como o dele. É um pouquinho mascarado esse detalhamento, ele não joga na tua cara? Sim, mas ele é calmo e envolvente. Quando eu vi, eu estava imerso numa atmosfera. Eu comecei a ouvir Dream Theater com ele, fazia um tempo que eu não ouvia Dream Theater, minha banda favorita, eu comecei a ouvir. E quando chegou a faixa Trial of Tears, que é uma faixa bem atmosférica, tá? Ela é bem atmosférica, ela realmente cria uma introdução para a música, a letra te chama bastante atenção. Eu interpreto que é alguém que está passando por um luto, tendo que se reinventar. E ele cria essa atmosfera, chega no meio da música, que é uma faixa bem longa, bem característica do Dream Theater. Tem muito solo de guitarra, bateria, aquela cacofonia realmente toda acontecendo. Você vai criando uma atmosfera, ganhando embalo realmente na música. E quando chega na terceira parte da música, que se chama Wasteland, Terra Arrasada, ele acalma e, cara, quando chegou nesse momento, eu já estava completamente imerso na audição. Sabe quando você está com foco ali, você não está pensando em coisa do serviço, do trabalho, em nada, você só está ouvindo a música. Ele criou essa imersão muito rápido para mim. É uma faixa de 13 minutos? Mas quando chegou a terceira parte, The Wasteland, que eu vou deixar aí para vocês ouvirem, caso queiram, eu já estava imerso. E isso é muito rápido para quem faz audições ativas. Pelo menos no meu caso, eu demoro para ficar imerso. Eu começo a ouvir música pensando no computador, no trabalho, o que eu vou fazer no dia seguinte. Realmente um pouco ansioso, talvez. E ele me deu essa atmosfera com muito mais facilidade que outros fones. Ele realmente te envolve. Cara, em seguida eu fui pro acústico da Cassia Eller, que é feijão com arroz, para testar música acústica ao vivo. E quando chegou na música Partido Alto, e realmente, cara, ele toca músicas acústicas ao vivo e tudo mais, de uma maneira que poucos outros fones tocam, é muito envolvente, é muito musical. Quando eu vi, eu também estava envolvido. O negócio que me chama muita atenção, que para mim cria essa atmosfera dele, é o palco sonoro, tá? O Phil FH9 tem um palco sonoro semelhante, e se baseia basicamente no seguinte, é um palco não tão amplo, mas muito arredondado, cara. Principalmente nessa música Partido Alto da Cassia Eller, você consegue ouvir instrumentos aqui, um pouquinho para cima, na sua direita, nas suas costas. É uma bolha circular em volta de você e isso te envolve muito. Outra coisa que faz ele ter muita envolvência é a assinatura sonora dele. Até agora eu falei que ele é envolvente, musical, qual foi a minha experiência com o fone. Mas agora eu quero explicar como é a assinatura dele e o porquê ele se torna um fone tão envolvente. Vamos lá. Bom, ele segue uma assinatura sonora característica da Phil no geral. A Phil não é uma empresa que vai para um caminho muito Harman ou vai para um caminho em V, pelo menos não nos seus fones high-end, ela vai para um caminho bem em V nos seus fones mais baratos, mas ela segue um padrão sonoro diferente do mercado e isso eu respeito muito.
No geral, ela tem médios graves, um pouquinho gordinhos, um pouquinho cheinhos, coisas que os fabricantes chineses não gostam de fazer, eles preferem ter um shelf no subgrave muito alto. E os graves são o seguinte, tem um pezinho a mais no médio grave, estende bem para o subgrave, mas no geral tem aquela barriguinha mais gordinha que você não encontra tanto nos Sci-Fi. Você encontra, por exemplo, em fones da Blon, nos fones da Campfire Audio, e a Phil faz isso muito bem, cara. São graves muito rápidos, muito detalhados, texturizados, são quentes, são um pouco acima do que eu consideraria neutro, tem um impacto bom, não é tão impactante quanto o Phil FH9, que tem aquela porrada realmente impactante, mais engajante, mas isso cria essa característica um pouco mais calma do FD7 se comparado ao FH9, que é um irmão um pouquinho mais agitado. Nos médios a gente tem uma pegada, cara, que a Phil acerta muito bem. Ela não tem aquele pinagain gritão, não tem aquele vocal que grita na sua orelha. É um vocal calmo, melodioso, um pouco mais espesso por conta dos médio graves, por conta de um pinagain não tão alto. Lembra de novo o Phil FH9 nesse sentido. O FH9 também tem médios quentes, calorosos, espessos, mais sedosos, calmos, mas muito detalhados. O FD7 cria, com esses graves e médios, uma atmosfera muito orgânica, como eu disse, envolvente e muito natural. Me lembra muito a resposta de caixas de som, não de fones de ouvido, me lembra a resposta de caixas de som. Os agudos, cara, são... como é que eu posso dizer? São muito interessantes, porque ele não tem pico, ele não sibila, ele é um fone bem calmo nos agudos. Não é escuro de forma nenhuma, mas ele é um fone... Eu não diria calmo, eu diria delicado. Ele mostra os agudos da forma que tem que mostrar, mas com uma delicadeza e um refino muito alto. São agudos doces. E doces é um termo que a gente geralmente usa para médios, raramente para os agudos. Mas para mim os agudos do FD7 são muito doces, muito delicados, muito refinados. Ele tem um arejamento alto, que criam esse palco, essa imersão. Tem um detalhamento. O detalhamento do FD7 é interessante, porque assim... De primeiro momento ele não te chama atenção, e isso até cria essa atmosfera calma e mais laid back, relaxada dele. Ele não tem um macro detalhamento alto, ele não joga na tua cara detalhamento, mas ele tem um detalhamento micro, aquele detalhamento mais refinado, que se você prestar atenção fazendo uma audição ativa, você vai ver que realmente ele é muito detalhado, e ele tem isso nos agudos. E toda essa assinatura sonora, aliado a esse palco redondo, criam um fone extremamente atmosférico, all-rounder, para mim toca bem quase tudo, muito calmo e muito musical. O fato dele ser tão calmo não encaixou tão bem para mim com heavy metal. Por exemplo, eu estava ouvindo, como eu disse, Dream Theater, ele cria uma atmosfera muito boa e tudo mais, mas quando você vai para uma faixa mais pesada, como a In the Name of God, do próprio Dream Theater, eu acho que falta impacto, energia, dinâmica no geral para deixar o som engajante, e nisso o FH9 faz melhor. Falando em FH9, eu quero fazer uma comparação principalmente com o dito cujo, o FH9, porque os dois são da mesma fabricante, os dois são o topo de linha da Phil, o que a Phil entrega de melhor, os dois custam o mesmo, então para um comprador que gosta da Phil, está procurando um topo de linha, vai ficar se perguntando, e aí, FD7? FH9, para qual lado eu vou? Bom, eu vou ser bem plano e claro aqui com vocês. Eu prefiro o FH9 e eu acho também o FH9 um fone tecnicamente melhor. O FH9 é uma anomalia, cara. Ele compete com fones de 700 a $1.000 e ele custa 500 em promoções. O FD7 eu não considero um fone que compita com fones de $1.700. Para mim ele compete sim muito bem na faixa de preço dele, que é 500, $600. O FH9 tem uma sonoridade mais engajante, tem mais impacto, tem mais detalhamento. Eu senti um pouco de falta de detalhamento no FD7, aquele macro detalhamento, aquele detalhamento mais na sua cara. E o FH9 tem isso de forma bem mais explícita. É um fone que quando você coloca realmente... Sabe? Porra, quanto detalhamento acontecendo, quanto detalhe, quanta coisa acontecendo. Parece que eu tirei uma venda dos olhos, dos ouvidos, né? Então o FH9 para mim é um fone melhor. A vantagem do FD7 está na sua assinatura mais calma, né? O FH9 eu já não considero um fone muito em V ou muito cansativo, mas o FD7 leva isso para um rumo maior ainda, é um fone mais calmo, é uma proposta diferente da Phil,
mas no geral o FH9 ainda é a minha principal recomendação. Quero fazer também uma comparação com o Campfire Audio Andromeda, porque os dois fazem algo parecido quando o assunto é envolvência. Considero o Andromeda também um fone melhor. O Andromeda é um fone mais caro, custa $1.000 contra 500 em promoção do FD7, mas no geral eles lembram essa assinatura mais calma, mais laid back, mais envolvente, que não te chama atenção no momento imediato, mas o Andromeda te chama bastante atenção para o detalhamento nos agudos dele. Desde o primeiro momento que você ouve o Andromeda, ele realmente, cara, é muito detalhado e o FD7 não tem esse detalhamento tão evidenciado. Então, se os dois tiverem o mesmo preço, o Andromeda é uma opção melhor na minha opinião. E uma opção melhor principalmente por ergonomia, que foi onde o FD7 mais vacilou para mim. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, deixem a curtida, comentem, compartilhem, olhem o Telegram de ofertas do canal, deem uma olhadinha lá e eu vejo vocês no próximo vídeo.